39 mil livros foram jogados no lixo em Osasco, na região metropolitana. Muito boa noite para você. Na última quinta-feira, nós comemoramos o Dia Mundial do Livro. Mas em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, a data terminou com imagens que causaram revolta. Parte do acervo da Biblioteca Pública do município foi descartada como lixo. A justificativa da prefeitura foi a contaminação por fungos e mofo. O episódio gerou indignação entre os moradores. Um lugar onde as histórias ficam guardadas, mas já não podem mais ser lidas. A Biblioteca Pública Monteiro Lobato, em Osasco, está fechada desde 2020, quando as atividades foram interrompidas por causa da pandemia. De lá para cá, o espaço, que já foi referência de leitura e estudo, virou sinônimo de abandono. Essa biblioteca, ela não teve nenhuma compra de livros durante toda a sua existência. Todos os livros que estão aqui foram doados. Então tem muita história que foi guardada aqui dos próprios osasquenses, livros de poesia, um acervo gigantesco aqui que foi jogado fora. Os jornais da cidade antigos também foram jogados fora. É um acervo riquíssimo. Desde o fechamento, livros e jornais que contam a memória da cidade foram colocados em uma sala e ficaram fechados por anos. Segundo os moradores, uma reforma começou em setembro de 2023, com previsão de entrega em fevereiro de 2024. Desde então, o tempo passou e o espaço segue fechado, sem acesso ao público e sem explicação da prefeitura. E ontem, justamente na Semana do Livro, moradores presenciaram uma cena preocupante. Milhares de exemplares da Biblioteca Pública foram descartados como lixo em caçambas. A justificativa é de que o material estava contaminado por fungos. O seu Roque presenciou a situação. Eles estavam com uma caçamba já lotada de livros, uma outra caçamba com um pouco de livro, um monte de livro jogado pelo chão. E os livros estavam realmente com fungos? Deu para ver? Olha, eu tenho certeza que poderia ser que alguns estivessem, mas a maioria com certeza não. Quem mora por ali conta que um novo contrato de reforma teria sido firmado mesmo com a obra anterior ainda inconclusa. O documento, assinado em março deste ano, prevê mais de R$1,5 milhão em serviços de manutenção e adequação do espaço. Entre as melhorias estão reforma da cobertura, parte elétrica, pintura, novos forros, adequação de acessibilidade e até a criação de um auditório. O prazo de execução previsto é de até 120 dias, podendo ser prorrogado. Mas no local não há placas ou informações sobre o andamento dos trabalhos. Em 2023, o Bom Dia São Paulo já havia mostrado o estado de abandono do prédio e do acervo, com livros guardados em locais com infiltração, paredes danificadas e sinais de falta de manutenção. A biblioteca existe desde a década de 60 e chegou a receber cerca de 2.000 pessoas por mês antes de fechar. Ao longo dos anos, foi mais do que um espaço de leitura. Abrigou eventos culturais, cursos e até um centro de inclusão digital. Desde 2022, moradores e entidades se organizam pela reabertura. As pessoas conseguiram recolher alguns livros, eles não estão num estado de deteriorização, pode até estar com cheiro e tudo mais, mas eles não estão no estágio de deteriorização, né? E eu acredito que a gente tem que pensar agora como reativar uma biblioteca que não tem mais o seu acervo. Para o escritor e professor osasquense Ricardo Dias, que tinha alguns exemplares seus no acervo da biblioteca, a perda é inestimável. Lá havia uma estante, havia um local com várias estantes com livros de autores osasquenses. E você sabe como é essa questão de você ser um escritor local, regional. Você encontra muitas barreiras, muitas dificuldades para editar. E muitos desses escritores, poetas, pesquisadores, né, que tinham seus livros lá, eles já faleceram. Não há como reconstituir este acervo. Para nós que somos cidadãos osasquenses, é uma importância inestimável. O acervo que está lá tem um valor imensurável. Livro não fica ultrapassado, né? Livro está sempre vivo. Bom, gente, há muitas questões não respondidas nesse caso pela Prefeitura de Osasco. Na nota
Eles dizem que seguiram uma orientação jurídica para descartar os livros. Mas se os exemplares estavam contaminados com fungos e mofo, quem deveria ter analisado e orientado a prefeitura sobre o que fazer não era a área da saúde e não a jurídica. A nota não informa se houve uma avaliação de especialistas de conservação do patrimônio histórico da cidade. Agora, reveja essa imagem. Um dos homens aparece descartando o material sem utilizar luvas nem máscara. Mas se estava tudo contaminado com fungos, todos não deveriam utilizar as proteções? Por que a prefeitura não reformou e recuperou a biblioteca e o acervo? Se não tinha recurso, por que não pediu ajuda para o governo do estado ou para o governo federal? E os vereadores da cidade? Não vão se manifestar? Será que não cabe uma ação do Ministério Público? Em resumo, na Semana Mundial do Livro, a gestão da Prefeitura de Osasco, atual, resolve por conta própria, sem consultar a população, destruir documentos históricos e culturais de um acervo de mais de 39 mil exemplares, apagando boa parte da memória da cidade. E a nota ainda diz que os itens descartados serão repostos. Pois eu pergunto, como repor documentos históricos que foram destruídos? A nota termina de forma lacônica, dizendo que ainda não há previsão para a reabertura da biblioteca.